Imagine isso. Quando você apaga a luz e fecha os olhos, o mundo parece desligar, mas o invisível não dorme. O corpo repousa, sim, mas a tua alma continua sentindo, continua percebendo, continua reagindo. E é por isso que existem noites em que você acorda leve, como se tivesse sido cuidado por dentro, e outras em que você abre os olhos com um peso no peito, como se tivesse atravessado uma guerra silenciosa. Padre Pio dizia que a noite não é neutra, que o sono não é um intervalo da vida espiritual. É um momento em que o ser humano fica mais vulnerável, porque a vigilância baixa, a mente se solta e o coração fica exposto. E ele tinha um conselho simples, direto, repetido como alerta de pai. Nunca feche os olhos sem antes rezar, porque, segundo ele, a alma precisa entrar no descanso do mesmo jeito que entra numa batalha, protegida, entregue a Deus, cercada pela graça. Agora, presta atenção, porque aqui entra um detalhe que muita gente acha pequeno demais para importar: o lado em que você dorme. Você pode achar que é só costume, que não tem significado. Mas Padre Pio enxergava o corpo como um templo vivo, e o templo tem portas, tem direção, tem ordem. Ele insistia que gestos simples podem ser armas espirituais quando carregados de fé, e que, no invisível, os detalhes são estratégia. Quando você dorme do lado esquerdo, existe uma realidade física e uma reverberação espiritual. Fisicamente, o coração fica mais próximo do lado esquerdo do peito. Ao deitar sobre esse lado, você pode pressionar essa região. Para muita gente isso não dói, não incomoda de forma clara, mas cria uma agitação sutil. O batimento muda, a respiração perde profundidade, o corpo fica num semi-alerta, como se não conseguisse mergulhar completamente no repouso. E espiritualmente. Padre Pio ensinava algo que arrepia de tão simples. Quando o corpo não descansa em paz, a alma fica mais exposta. Porque corpo e alma não são dois mundos separados, eles se atravessam. Um estado físico de inquietação vira um eco interior. E esse eco abre espaço para sonhos pesados, opressões, pensamentos escuros ao despertar. Aquela sensação de que você dormiu, mas não descansou. Padre Pio dizia com firmeza que o inimigo não ataca apenas quando você está acordado. Ele observa os descuidos, ele trabalha nas brechas. E a maior brecha da vida humana é exatamente essa, quando você se entrega ao sono sem preparação, sem oração, sem recolhimento, como se a noite fosse apenas apagar e pronto. E tem outra coisa que ele orientava com muita seriedade: o quarto precisa ser consagrado. Ele aconselhava ter sinais de fé próximos, um crucifixo, uma imagem, o rosário, não como superstição, mas como presença, como lembrança, como proteção. E repetia: faça o sinal da cruz, confie-se à guarda de Deus. Agora, o que acontece de verdade quando você dorme do lado esquerdo? Acontece que para algumas pessoas o coração fica preso sobre o peso do corpo. E essa pressão pode gerar uma inquietação interna que o mundo espiritual reconhece como vulnerabilidade. É como se você estivesse tentando descansar, mas seu corpo mantivesse uma janela aberta no meio do vento. E é aí que vem o padrão que tanta gente relata: pesadelos mais intensos, acordar no meio da madrugada com opressão, sensação de presença, cansaço mesmo dormindo muito, mente pesada ao acordar, cheia de pensamentos ruins que não estavam ali antes. E Padre Pio, quando aconselhava as pessoas, não falava só reze e pronto. Ele falava de uma vida espiritual concreta, encarnada, feita de gestos simples e constantes. Ele dizia que um coração inquieto facilita a perturbação, e um coração em paz se torna território difícil para o mal. Por isso, em muitos relatos atribuídos aos conselhos espirituais dele, ele orientava algo que parece pequeno demais para ser poderoso: mudar o lado do repouso, especialmente quando a pessoa tinha noites atormentadas. E aqui entra um simbolismo que Padre Pio amava e que a Escritura repete com força: a direita é lugar de bênção. Cristo está à direita do Pai. Os justos são colocados à direita no juízo final. A mão direita de Deus, na linguagem bíblica, é força, proteção, vitória.
Não significa que o lado esquerdo seja maldito. Não é isso. Mas, espiritualmente, o lado esquerdo pode representar desalinhamento, desordem, inquietação. E Padre Pio era obcecado por uma coisa: ordem interior, harmonia, paz, silêncio por dentro. Por isso, ele insistia que antes de dormir, você deveria fazer 3 coisas, como uma pequena liturgia noturna. Traçar o sinal da cruz com fé, Padre Pio dizia que não é um gesto automático, é uma declaração. Este lugar pertence a Deus. Rezar, mesmo que seja simples, e ele repetia: reze, reze sempre, porque quem reza antes de dormir não entra no escuro sozinho. Entregar a noite inteira a Deus, como uma criança que adormece segura de que há alguém vigiando. Padre Pio falava muito do anjo da guarda e dizia que a proteção do céu não é poesia, é realidade. E agora eu quero que você imagine isso, você se deitando, a luz apagada, o quarto em silêncio. E antes de dormir, você faz o sinal da cruz devagar. Você diz, com sinceridade: Senhor, eu te entrego esta noite. Guarda minha mente, guarda meu coração, guarda meu corpo e minha alma. E então, se você puder, você evita a posição que te deixa mais inquieto, especialmente se você percebe que dormir do lado esquerdo te pesa, te agita, te dá sonhos ruins. Porque, como Padre Pio ensinava, a noite pode te fortalecer ou te desgastar. E a diferença, muitas vezes, não está em uma grande mudança, mas em um detalhe feito com fé. Se você sente que essa mensagem é para você, escreve nos comentários: Padre Pio, ensina-me a descansar em Deus. E hoje, antes de dormir, faz uma coisa simples. Não feche os olhos no automático. Não entregue sua noite como quem joga o corpo na cama e apaga. Transforme seu descanso em entrega. Transforme o seu sono em um ato de confiança. Porque quando o corpo encontra paz, a alma também encontra. E quando a alma encontra paz, até o silêncio da madrugada vira proteção.